Você não pode desconectar do altar. Tu tem que ser soldado. Tem que ser de guerra. Mulher de guerra. Eu prefiro morrer no combate do que fugir dele. Morra como covarde. Esse é o seu lema? E preserva a minha vida? Não. Morra como valente. E se torne um mártir. Mas não volte atrás. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Esbibenobe, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Esbibenobe pesava cerca de 4 quilos. E além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, irmão. Meus amados irmãos, estamos aqui diante de uma lição muito importante para cada um de nós. E eu tenho certeza que, diante das instruções as quais o Senhor nos dará nesta noite, Deus também nos capacitará para vencermos e continuar vencendo os embates da vida. Nós observamos que não há nada que aconteça na nossa vida que Deus não esteja ciente. E tudo que acontece na vida do crente, tudo coopera para o bem dele. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tem coisas que nós fazemos, eu tenho certeza que às vezes nós nem entendemos o porquê. Mas Deus, Ele opera até mesmo dentro da nossa própria vontade. E lá na frente nós entenderemos com mais clareza o porquê às vezes nós agimos de certa forma ou tomamos decisões que hoje nós não compreendemos com uma clareza tal que podemos obter todas as respostas. A palavra do Senhor nos diz que Davi, aqui nessa história, ele quase morreu. Ele quase morreu, quase foi o fim dele. Mas para que nós possamos remontar toda essa história, é importante nós partirmos do princípio, claro. Em 1 Samuel, no capítulo
no capítulo 16, no capítulo 17, no versículo 40, diz assim: em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira, outras traduções, a sua funda, e partiu ao encontro do filisteu. Agora vocês observem comigo que aqui fala da primeira batalha que revolucionou a vida de Davi, que marcou a vida de Davi por toda a sua vida, que foi a luta contra Golias. E aqui a palavra do Senhor nos diz que ele pegou 5 pedras lisas no ribeiro e guardou na sua bolsa. Quando nós olhamos aqui nesse capítulo 21 de 2 Samuel, se nós continuarmos nessa leitura, vocês vão acompanhar o desfecho daquilo que Deus ele começou lá atrás. Por quê? Porque Deus honrou Davi, o exaltando e proporcionando uma grande vitória tão consagradora que o seu nome nunca mais seria esquecido. E ele derrubou o maior guerreiro daquela época, que foi Golias. E agora nós encontramos aqui no capítulo que nós fizemos a leitura inicialmente, que mais 4 gigantes caiu no chão. 4 gigantes foram derrotados. Eu entendo que simbolicamente, por que não, que aquelas 5 pedras talvez pudessem representar os 5 gigantes as quais Davi enfrentaria ao longo da sua vida. E aqui nesse capítulo, o Senhor lhe disse que o segundo guerreiro, ou o segundo gigante, ele se chamava Esbi-Benob. Alguns historiadores dizem, nós não podemos afirmar, que dá a entender que Esbi-Benob ele era da descendência de Golias. E ele estava querendo vingar a morte de Golias. Então Esbi-Benob foi o segundo gigante que caiu. No decorrer da leitura, nós observamos que o terceiro gigante que caiu em batalha foi Safi, que foi um grande gigante. E quem matou ele foi um soldado, um guerreiro, um valente, chamado Sibecai. Então Sibecai matou o terceiro gigante. O quarto gigante, Lami. E esse Lami, ele foi derrotado em batalha, e quem derrubou ele foi Jair. Bolsonaro não é Bolsonaro não. Só Jair. Amém? Foi Jair. Jair ele era um tecelão. E Jair derrubou esse gigante em batalha, que foi o quarto guerreiro. Agora, o quinto gigante, de acordo com o relato bíblico, esse gigante não há um nome específico, mas ele é caracterizado por conta do gigantismo dele, da forma bruta que ele era. A Bíblia diz que ele tinha 24 dedos nas mãos e dos pés. Havia 6 dedos. Havia um dedo a mais em cada mão.
Ele era um gigante. E diz a história que ele era da descendente dos antigos gigantes. Dos antigos gigantes. Então ele era um homem monstruoso. E quem matou esse gigante foi Jonatas. Jonatas matou esse gigante. E ele era irmão de Davi. Então aqui nós podemos observar que ao longo da caminhada, aquelas 5 pedras têm onde encaixar, sim ou não? Amém, pessoal? Tem onde encaixar. A primeira foi encaixada na testa do Golias. Amém? Simbolicamente, aquelas demais foram, ao longo do tempo, foram sendo colocadas simbolicamente na cabeça daqueles que eram gigantes que se posicionaram em batalha contra o rei Davi. Então, diretamente e indiretamente, Davi derrubou todos eles através dos seus soldados. Agora, nesse ponto aqui, estamos falando de Davi a ponto de morrer. Ele correu um grande perigo. E ali os guerreiros depois, os renomados, eles deram quase um intimato para ele. Ele diz a Bíblia: então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Então os guerreiros falaram assim: a partir de hoje o Senhor não vai conosco mais na batalha, deixa isso com a gente, nós somos mais novos. Sem querer menosprezá-lo, você tem que saber o momento de parar. Você não tem aquela destreza como antes. Nós preferimos vê-lo vivo, governando o nosso país, e espiritualmente e fisicamente, do que ver o Senhor cair em batalha. E a partir daquele momento, Davi não saiu em confronto direto em campo de batalha. Por quê? Ele já estava com a idade avançada. E houve um momento no meio da batalha que ele cansou. Ele já não tinha o mesmo fôlego. Ele não tinha mais a mesma destreza. Então ali a Bíblia diz que aquele soldado, esse Bibenob, ele estava ali para poder matar Davi. Ele estava ali com o propósito de vingar a morte de Golias. E além de ser gigante, aquele homem estava portando armas novas. Imagina só, somente a ponta da lança de bronze pesava 4 quilos. Um saco de cimento na ponta. Desculpa, um saco de arroz, quase um saco de arroz na ponta da lança. Imagina você manuseando aquilo durante horas, sem contar os outros aparatos. Só o peitoral escamado de Golias pesava quase 60 quilos, né? Imagina espada, né? Caneleira, tornozeleira, e assim, dardos, espadas que ficavam cruzadas sobre as costas, e escudos, etc. Então aqueles homens eram fortes, e havia um propósito muito grande daquele homem em matar Davi. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele ficou analisando. Ele não entrou em confronto direto naquela batalha, mas ele estava aguardando que Davi se cansasse. E quando chegou aquele momento, algumas traduções dizem que ele estava portando na sua bainha uma espada nova, uma espada que nunca foi utilizada. Nunca foi utilizada. E aqueles homens pagãos daquela época tinham costume ainda de consagrar as suas armas aos deuses. Então aquela lâmina com certeza já tinha sido consagrada e estava na cintura daquele gigante para poder matar Davi. Mas o Senhor, ele teve o escape à disposição de Davi. O valente
Abissai, como já pregamos semana passada, o valente Abissai, ele matou esse gigante. Amém? Ele derrubou esse gigante no campo de batalha e Deus ali proporcionou a vitória para o exército e pela vida de Davi. Agora, meus irmãos, o que Deus ele pode, através dessa lição, falar conosco aqui, para que nós possamos extrair dessa lição ensinamentos para a nossa vida? O inimigo, ele é estrategista. Ele aguardou Davi ficar velho e cansado, e se cansar principalmente na batalha. Meus amados irmãos, o inimigo, ele vai tentar te matar, acabar com você quando você estiver cansado. Ele vai aguardar um momento oportuno. Ele vai aguardar pacientemente até o momento certo para poder eliminar você. Mas ainda que ele faça isso, o Senhor dos Exércitos, ele é o nosso próprio livramento. Presta atenção numa coisa. Se Esbi-Benob, suponhamos que ele tivesse conseguido matar Davi, o que ia ficar na mente de todos, inclusive a nossa mente? O que aconteceu no passado foi apenas um acidente. O que aconteceu no passado não foi Deus coisa nenhuma. Não foi o Deus de Israel que matou Golias através de Davi. Davi deu uma sorte danada de acertar a pedra no lugar certo. E agora ele morre na espada do descendente dele. Muitas das vezes, meus irmãos, quando nós somos chamados para a presença de Deus, Deus ele faz uma obra maravilhosa e tremenda, porque nós fomos resgatados com uma mão forte. E assim, quando nós somos resgatados pelas mãos do eterno Deus, a primeira coisa que Deus ele faz é capacitar você, me capacitar, transformando-nos em valentes espirituais. Assim como aqueles homens eles eram armados e bem preparados, Deus também prepara os seus soldados dentro da casa de Deus. Prepara como, pastor? Primeiro ele te dá a espada, que é a palavra de Deus. Ele te dá o capacete. Ele te dá o escudo da fé. Ele te dá todos os aparatos e te dá o poder do Espírito Santo para que você possa vencer. E como já foi pregado na sexta-feira em partes daquilo que eu vou falar, quando a pessoa se coloca na presença de Deus, quando se converte, ele quer que ganhe o mundo inteiro, né, pastor? O novo convertido, ele quer que todo mundo se converta. Ele prega para todo mundo, ele quer fazer a obra de Deus, ele está disposto a todo custo que outras pessoas mais venham a ser alcançadas pelo esse amor maravilhoso a qual ele chegou a conquistar, a ser conquistado. E nesse momento ele se torna um grande valente, porque as pessoas do mundo, quando olham para você, conhecendo o seu passado, pensam assim: agora você está vivendo um novo estilo de vida, você abandonou aquelas velhas práticas. Será que isso não é apenas fogo de palha, não? Será que isso não é algo que foi impregnado dentro da sua mente através dessas palavras motivadoras, uma lavagem cerebral ou alguma coisa que você está muito empolgado? Isso não vai terminar, isso vai acabar. Daqui a pouco você volta ao que era antes. E às vezes o inimigo nos desafia dessa forma, mas o tempo vai passando e você se torna um servo de Deus, uma serva de Deus, começa a trabalhar para Deus, começa a dar prejuízo para o inimigo, resgatando almas, pregando o evangelho, expulsando demônio, curando enfermos, fazendo a obra do Senhor. E você, sem saber, mas no mundo espiritual todos sabem, os guerreiros renomados,
começa a se destacar não somente no céu, mas principalmente no inferno, porque o diabo começa a olhar para você e pensar assim: eu preciso de criar uma arma nova, eu preciso de criar uma estratégia renovadora, eu preciso de aguardar um momento que ele venha cansar, que ela venha abaixar a espada, tomar um fôlego. E quando acontece isso? Muitas das vezes nos momentos mais difíceis. É quando você está enfrentando uma luta, quando começa a enfrentar luta no seu trabalho, na sua casa, na sua vida sentimental, porque às vezes o inimigo não pode contigo lá no seu trabalho. Ele levanta até mesmo dentro da igreja uma pessoa endemoniada para poder te espinzinhar, pisando no teu calcanhar, para poder te menosprezar. O inimigo levanta de vários meios e várias formas para poder tentar mexer com a tua estrutura espiritual. E é neste momento que você começa a fraquejar, nesse momento que você começa a cansar, é nesse momento que você começa a avaliar: será que tem valido a pena? Será que tem valido a pena o meu esforço, o meu sacrifício? Irmãos, é melhor você ser um velho na batalha, lutando ainda, do que um velho no botequim tomando cerveja. É melhor você ser um soldado velho cansado na batalha, do que estar dentro de casa dormindo uma hora dessa. Amém? Porque ainda que nós venhamos sofrer retaliações, perseguições e até mesmo correr risco de vida, mas a minha vida não está na mão do diabo, está na mão do meu Deus. A sua vida está na mão daquele que te chamou com um grande chamado para poder batalhar em prol dos seus propósitos principais. Quem me compreende aqui nesta noite? Amém? Então aqui o Senhor ele pergunta a nós: e você é um soldado cansado, parado? Ou você é um soldado que está na batalha, está cansado, mas você tem sofrido e tem sentido o peso do tempo, você tem sentido o peso da luta espiritual? E qual é o seu posicionamento diante disso? É saber o seguinte: o nosso Deus, Ele é conosco. Amém? O nosso Deus, Ele é conosco. Davi estava cansado, estava tomando um fôlego. É quando você toma um fôlego, toma cuidado com o fôlego, hein? É quando você fala assim: ah, eu vou descansar um pouquinho, eu já fiz muito, já cantei muito, já preguei muito, eu já fiz muito. O mais importante não é como se começa, o mais importante é como se termina. Não adianta o início da caminhada você estar vivo e morrer sem Jesus. Não adianta você começar no início da caminhada cheio do Espírito Santo e morrer vazio. Não adianta começar o início da caminhada no caminho da santidade e morrer na imoralidade. Não adianta começar a caminhada cheio de santificação na alma e no coração e temor de Deus e morrer desviado. Tem muito crente desviado dentro das igrejas, meus irmãos. Já não tenho mais prazer de ouvir um louvor santo de Deus, não. Já é meio monótono. Ele gosta de ouvir MPB, ele gosta de ouvir um sertanejo, um rock, ele gosta de ouvir uma música mundana. Sabe por quê? Porque o mundo não está dentro o mundo está dentro de você, o Espírito Santo está fora. Mas esta noite é noite de você se recompor espiritualmente, porque o valente da Galileia está aqui nessa noite para levantar novamente você e colocar na frente da guerra para poder pelejar. Irmão, velho não aposenta não, viu? Amém? Eu não vou jubilar não, só vou jubilar no cemitério. Enquanto eu tiver força, eu estarei fazendo a obra de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que até os velhos serão renovados, profetizarão. Quem toma posse dessa glória aí? Amém? Eu conversei com duas irmãs idosas esses dias lá em Furtado de Campo. Elas falaram comigo assim: pastor, não sei o que está acontecendo, eu estou tendo muito sonho, eu estou tendo algumas visões. Você é bíblico, irmão? É bíblico. Toma posse da vitória. A palavra de Deus está se cumprindo na tua vida. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Os filisteus entraram em guerra contra Israel, irmão. É o inimigo que se levanta contra você. O inimigo que se levanta, mas se levanta para cair. Quem crê, diga glória a Deus.
Amém? Tem muita gente que tem se levantado contra a sua vida, não tem não? Será que tem? Será que é primo? Será que é filisteu? Será que é jebuseu? Será que é uma amalequita que tem nome de cristão? Eu quero te dizer nessa noite: não temas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Não temas, porque o Senhor, Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus que está conosco. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram para guerrear contra o exército de Israel. Meus amados irmãos, o que significa? Significa que nós sempre enfrentaremos guerras. Amém? E significa também que eu sempre terei vitória. Se não tem guerra, não tem vitória. Se não tem luta, não tem vitória. Quem gosta de vitória aqui nessa noite? Se prepara para entrar em luta. Se prepare, porque Deus, Ele quer forjar em você um espírito resiliente. Ele quer forjar em você uma mulher, um homem cheio da graça e cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Sabe quem derrubou Esbibenob? Foi Abissai. Foi Abissai. A Bíblia diz, mas na verdade quem derrubou Esbibenob foi Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? É Deus é Ele que vence as nossas guerras. É Ele que vence as nossas batalhas. Amém? Agora presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que aquele acontecimento ocorreu há muito tempo atrás. Davi, ele era jovem, ele era mancebo. Golias, quando olhou para ele, desprezou e começou a caçoar dele. Você é um menininho, um filhinho de papai, com esse rostinho lisinho, sem cicatrizes, meio ruivo. O que você está achando que você é, garoto? Antes de você nascer, eu já tirava vidas. Eu vou acabar com você. Então passou muito tempo. Mas lá na frente, Davi já velho, mas estava lutando. Amém, pessoal? Fala assim: vou ficar velho de igreja, mas vou continuar lutando. Vou ficar velho no ministério, mas vou continuar trabalhando. Vou ficar velho na idade, mas vou continuar dando prejuízo para o diabo. Eu vou ficar velho, mas vou morrer como valente, não como covarde. Quem crê nisso, diga glória a Deus. As guerras se repetem. Não é pelo fato de Davi ter vencido Golias lá atrás, não significa que ele não iria enfrentar novamente esse desafio. Mas o desafio veio no momento inesperado, no momento onde a força dele já não era a mesma. E quando te faltar forças, não se esqueça que a força que o nosso Deus ele tem, ele será transmitida para a vida daqueles que confiam na sua palavra. Amém? Então sempre nós enfrentaremos, e Deus ele permitirá que nós venhamos enfrentar lutas que nós já vencemos. Mas por que isso, pastor? Para você não se acochambrar, para você não flexibilizar, para você não acostumar com a moleza, para você não acostumar em viver uma vida aparentemente estagnada. Todo o exército de qualquer lugar do mundo, tanto da atualidade, principalmente lá do passado, assim os exércitos chineses da Grécia Antiga, os antigos romanos, eles nunca ficavam muito tempo em um lugar só, sempre em movimentações, sempre em novos acampamentos. Ficava aqui 30 dias, levantava acampamento e ia para outro lugar. Para quê? Porque o exército, os soldados precisam de movimentação. Ou seja, eles não podem perder o preparo físico. Quem está me entendendo? Amém? Então eles têm que atravessar desertos, rios caudalosos,
amém? Cheio de bolsa, mochila, e caminhar desertos, atravessando vales, e sempre fazendo acampamento, e sempre em batalhas. E não é assim que Deus ele faz conosco? Amém? Se tudo correr muito bem, você já venceu as suas batalhas, agora você vai ficar, tranquila demais, não tem mais problema, não tem mais luta. Mas Deus ele sempre permite que problemas surjam para poder esculpir a imagem do Filho dele em você, para que você não fique estagnado, sempre preparado. Ou seja, o soldado de Deus ele tem que estar preparado em qualquer situação. Quem me compreende isso, diga glória a Deus. A Bíblia diz, um pouquinho só. A Bíblia diz que Davi, ele desceu com seus valentes. Fala comigo, desceu. Você quer vencer batalha? Tem que descer. Amém? Quer vencer batalha? Tem que descer. Nunca subindo, sempre descendo. Quando você se humilha na presença de Deus, Deus te concede a vitória lá. Amém? Quando você desce a casa do olheiro, Deus ele enche você de azeite e você vence os inimigos. Os inimigos vêm e você se posiciona com a cara no chão, se humilhando diante do rei, e Deus ele te dá vitória. A Bíblia conta de uma batalha muito linda, onde Davi estava na campanha, juntamente com todos os seus valentes. E Deus ali, ele provou Davi. E Davi falou assim: eu não posso atacar, a não ser que o Senhor me confirme que o ataque está bem posicionado ou está no momento oportuno. De repente os seus capitães disseram: Davi, está na hora, vamos avançar, o momento é este, vamos lá. A tropa está preparada, os arqueiros, está todo mundo preparado. O momento é agora. E Davi, Deus não me respondeu. Aonde que Davi foi? Ele foi para o meio da areia, enfiou a cara no meio do pó e buscou a face de Deus. E Deus lhe disse: você vai lá para o meio das amoreiras e esconde o seu exército lá. E no momento que eu te der o sinal, você ataque. No momento que Deus deu o sinal, no meio das amoreiras, quando o exército saiu na batalha, os inimigos já tinham fugido deles. Quando você está na presença de Deus, obedecendo todos os seus princípios, andando passo a passo na direção de Deus, não é você que vai pelejar, mas é as mãos do eterno Deus que proporcionar a vitória retumbante que você espera. Amém? Meus amados irmãos, tem gigantes que se apresentam em nossa fraqueza. O inimigo sempre vai vir no momento que você estiver fraca, no momento sempre que você estiver fraco. Mas, como já disse, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, versículo 10, o Senhor disse assim: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Você está feliz nas fraquezas? Paulo disse: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando eu estou enfraquecido, é o que eu estou forte. Amém? Então aqui, o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é o que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Então ele se orgulhava na sua fraqueza, nos momentos de lutas, de perseguições, de retaliações, ele se mantinha firme. Meus irmãos, se a fraqueza te dominar, você não terá forças para vencer as lutas. Amém? Então o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele quer te proporcionar aqui nesta noite uma força sobrenatural. Há pessoas que estão enfrentando gigantes e batalhas, mas essa noite é a noite de você jogar por terra esse gigante, através do poder de Deus. Quantas pessoas que têm enfrentado um gigante interno, você já venceu ele, mas de tempo em tempo ele quer ressurgir dentro de você.
Ele parece que está no comando novamente, e às vezes te dá um pânico, incerteza na alma. Você pensa e cogita talvez até mesmo a possibilidade de recuar um pouco, porque não se sente capaz nem no direito de receber alguma coisa da parte do Senhor, pelo fato da sua mente estar cocheando em dois pensamentos: por causa da tribulação, por causa da tentação, por causa da pressão, por causa dos problemas adversos que nós enfrentamos. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo Deus de Davi. Ainda que nós não tenhamos força o suficiente para vencer, o nosso Deus Todo-Poderoso colocará os seus anjos ao nosso serviço, para que nós possamos romper e desvencilharmos das amarras espirituais, as quais o inimigo tem armado para nós. Meus irmãos, Davi, ele foi promovido, vencendo aquele grande gigante. Agora o inimigo, ele quis fazer o quê? Desmoralizá-lo. Tem coisas que você no passado, você venceu e dominou, mas agora essas coisas estão querendo lutar com você no presente, e você tem se sentido um pouco abalado. Quantos homens de Deus que eu já vi pregando nos maiores congressos do país, que pegavam a toalhinha e pegavam a toalha e falavam assim: eu vou falar, e sentava o porrete e pregava mesmo. E não demorou muito tempo depois, filmaram um indivíduo com uma loura dançando forró e tomando cerveja. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, segure para que não caia. Segure, fique firme. Olha para o seu irmão do lado, diga para ele, diga para ela: fique firme. Amém, pessoal? Fica firme na presença do Deus Todo-Poderoso, porque quem segura na nossa mão é Deus. Amém? Ainda que você esteja enfrentando uma batalha, ainda que você consegue até mesmo sentir os tropelos do gigante que vem na tua direção, mas saiba que o gigante maior é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? É o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai te proporcionar a vitória que você precisa. O inimigo quer te humilhar, ele quer mostrar para os seus inimigos, amigos ímpios, que tudo foi um fogo de palha, tudo foi apenas um relapso de emoção. Ele quer provar, até mesmo para você, que tudo não passa de ilusão. Mas o nosso encontro com Cristo não foi nada ilusório, foi algo vivo, verdadeiro. Amém? Esse Deus poderoso está aqui nessa noite para colocar você novamente erguida. Tem soldado que aqui está nessa noite, estão sem espada, outros estão com espada enferrujada, outros já perderam a espada, outros não sabem nem onde que está, outros nunca tiveram uma espada. Mas nessa noite Deus, ele vai te forjar como um valente dos últimos dias de Davi. Para quê, pastor? Para me matar o meu vizinho que está me importunando? Não, para você enfrentar o inferno, para você enfrentar o principado, para você enfrentar esse espírito de homossexualismo, lesbianismo, adultério, difícil e assim por diante. Ele vai te dar poder do alto, para que você possa subjugar esses sentimentos malignos e pecaminosos que nos afasta de Deus, que nos leva para distante dos olhos do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você crê na vitória de Deus? Você crê mesmo que Deus, ele pode fazer hoje o que fez por você no passado? A lei da guerra é essa. Moisés, ele disse: a lei da guerra é essa. Quando os inimigos se colocaram diante de você, não temais, mas saiba e se lembre muito bem da onde que Deus vos tirou. Ele tirou da casa da servidão, da mão de Faraó, da mão dos egípcios. E sabei que o mesmo Deus que operou no passado é aquele que opera no presente também.
Se posicione como um crente, se posicione como servo de Deus, se posicione como um valente de Deus, porque Deus ele quer te levantar nesse dia para desbaratar o inimigo. Quanto crente que sem autoridade, que não tem autoridade para orar pela sua própria casa, que não tem autoridade para orar pela sua própria família, que corre quando um endemoniado se manifesta, está sem autoridade. Por quê? Porque os seus olhos estão fitados somente nas coisas dessa vida. Eles dizem que ama Deus, mas está mergulhado no adultério. Eles dizem que ama Deus, mas estão cometendo torpezas e pecados debaixo do céu, e para que todos vejam a sua vergonha. Eu quero que os irmãos saibam muito bem que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é o amor, mas Ele é o fogo consumidor. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem tempo, e o tempo Ele está nas suas mãos, e no seu tempo aprazado, Ele vai julgar todos e colocar tudo numa balança, e vai julgar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te abençoarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas aqueles que foram deixados em falta na balança, Ele vai colocar ao lado esquerdo, Ele vai lançar para o inferno, para o abismo, e a condenação eterna estará ali para sentenciá-los, aqueles que não quiseram dar ouvidos à voz do nosso Salvador. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala comigo assim, por gentileza: o meu Deus é santo. O nosso Deus é santo. Não é porque, meus irmãos, passou centenas e milhares de anos. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo Deus. 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 Tem muitas pessoas que estão completamente equivocadas com relação à sua santidade. O nosso Deus é santo, Ele é puro, Ele é eterno, Ele é paciente, Ele é imortal, Ele é todo poderoso, Ele é fogo que queima. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Amém? O que é sentir a glória de Deus, pastor? É sentir um fogo, é sentir uma glória, é sentir uma labareda, é sentir uma unção. A glória de Deus tem cor também, como eu disse aqui alguns dias atrás. Lá no livro do profeta Ezequiel, ele viu no meio do redemoinho uma glória de Deus. Ele viu, e aquela glória tinha cor de âmbar. Âmbar significa em hebraico electro, e grego chasmal. O que significa isso? Metal brilhante. É tudo aquilo que tem cores amarelas, vermelhas, azuis e laranja. Toda vez que você olha para uma labareda de fogo, você está vendo a glória de Deus. Quando você vê um fogo ali, você está vendo a glória de Deus. O que é isso, pastor? O nosso Deus é um Deus de glória. O nosso Deus é um Deus de fogo. O nosso Deus é um Deus de poder. Por isso, meus irmãos, que quando Deus ele fala: eu vos batizarei com Espírito Santo e com fogo, Deus ele vai derramar fogo na tua igreja hoje. Ele vai derreter essa geladeira na tua alma, no teu coração. Tu vai passar da glória a Deus, tu vai voltar a ser avivado na presença de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de fogo. Ainda que saia lá um querubim lá do altar do Todo-Poderoso e pega um tenaz diante do rio de fogo, ele vai tocar no teu lábio hoje. Aleluia. A santidade de Deus vai tocar em você, e você vai falar assim: eu quero ser lapidado, eu quero ser purificado, eu quero esse fogo. E quando você receber esse fogo, você vai falar como Isaías ele falou no capítulo 6: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse Deus maravilhoso, Ele quer sacudir a tua vida espiritual nesta noite. Ele quer que você venha ter um encontro verdadeiro com Ele. Ele não quer que você venha ser um crente de fachada, mas Ele quer que você seja um crente a qual o diabo possa olhar para você de binóculo, a distância. Tem crente, como diz o evangelista, que já partiu para o Senhor. Tem crente que o diabo ele chega e faz bilu-bilu na cabeça, faz carinho nele. Tem crente que é bem familiar para o diabo gosta dele. E ele gosta das coisas do diabo também. Mas tem aquele crente que o diabo não consegue aproximar muito não. Sabe por quê? Ele tem que olhar de binóculo. Ai, ele lá. Ai, ela lá. Ele está saindo de casa. Eu não posso aproximar, porque tem um homem de branco. Tem um homem de branco do lado dela. Tem mesmo, capeta.
Tem um homem de branco mesmo, aleluia, aquele que está na presença de Deus e o fogo de Deus está derramado sobre ele. Tem um anjo de branco mesmo, ele te guarda, ele derrama a unção, te guarda, te protege, ele está ao nosso lado. E o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e livra de todo o mal. Pastor, eu não sei para que gritar. Eu não sei para que gritar, porque Deus não é surdo. Ele não é surdo, mas também é um Deus que não gosta de silêncio. Deus não gosta de silêncio. A Bíblia diz que diante do trono dele há cânticos de dia e de noite. Os serafins cantam assim: Kadesh, Kadosh, 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 Jeová de Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, faz uma fogueira perto da sua casa. Faz uma fogueira para ver se fica em silêncio, se não faz barulho. Pega os cavacos de pau e faz uma fogueira. Faz uma fogueira. Daqui a pouco a madeira começa a queimar e começa a estralar. Tac, tac, tac. E começa a ver. Meu irmão, você imagina lá, a Bíblia diz no capítulo 7 de Daniel: ao redor do trono de Deus há um rio de fogo, e ao redor também um rio de fogo. Quem crê, diga glória a Deus. Por isso que o inimigo não pode se aproximar muito daquele que está cheio do fogo, cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Pedro ele disse: o inimigo ele está ao nosso derredor com a intenção de nos tragar, porque ao nosso redor há um anjo de Deus nos protegendo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus ele quer fazer de você um valente dele. Quem me entende aqui nessa noite? O seu passado não vai te vencer. Amém? O seu passado não vai te vencer. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, a palavra do Senhor nos diz: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quem são os cães? Já viu um cão? Ele come um troço, não fez bem, ele vomita e come de novo. Tem muito crente que é assim. Um dia ele foi santo, hoje está comendo tudo aquilo que ele falou que era mal. Ele come vômito, ele come o seu próprio vômito. Aquilo que ele condenou agora está provando na vida dele. E pior, tem uns que são tão hipócritas que ele reprova na vida do outro aquilo que ele faz na sua, como dizia Confúcio. Por isso, nós precisamos de ter o Espírito de Deus e ter a nossa sabedoria fincada e fixada na rocha que é Cristo. Porque esse Deus Todo-Poderoso está te alertando nessa noite. Você enfrentará problemas, você vai enfrentar gigante que vai querer acabar com a tua vida. Amém? Fica velho de casa, velho espiritual, mas não deixa a chama apagar. A Bíblia diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não pode apagar o pavio que fumega. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Está faltando azeite aí? Está faltando azeite? Deus vai derramar azeite na tua botija nessa noite. Aleluia. Está sujo, está entupido? A espevitadeira de Deus vai desbloquear. E você vai queimar na presença de Deus. A sua oração vai ser diferente. Pega uma oração daquele que está inflamado e aquele que não está inflamado. Aleluia. Uma oração metódica. Uma oração, não sei, né? Uma oração gélida. Mas você pega uma pessoa cheia da graça, que fala com Deus, e ele tem comunhão com Deus, você vê a oração dele, parece que ele acabou de falar com Deus alguns instantes, mas quer continuar na conversa. Ele está vivo, a oração dele é forte. Por quê? Porque ele está vivo na presença de Deus, porque está cheio da unção de Deus, está cheio da glória de Deus. O passado não vai te vencer. Agora, para mim terminar, a Bíblia diz que Esbi-Benob usou uma arma nova. Amém? Uma arma nova. Já pensou? O inimigo ele é estratégico. Se não funciona de uma forma, ele muda.
Ele vai batendo, entendeu ou não? Amém? Ele vai utilizar uma estratégia nova com você. Amém? Uma estratégia nova. E vai te pegar no momento que você não estiver esperando. Amém? O inimigo queria apagar o passado e a vitória de Davi. E para fazer isso, ele precisava de um novo disfarce. Um novo disfarce. E qual é o disfarce que o inimigo tem utilizado hoje para te enfraquecer? Tem pessoas que no passado, a fraqueza dele era prostituição, era uma caneca de bebida. Hoje não, a fraqueza dele, o inimigo veio com outro disfarce. Hoje em dia, com o aparelho de celular, com o programa ali, com as redes sociais ali, ele mudou o disfarce. Só mudou. Ele está preso, ele está fraco. Aquilo está consumindo as forças dele. Ele não consegue orar mais como orava antes. O inimigo mudou o disfarce. Ele está usando outros meios, outras armas contra você. Irmãos, nós não podemos desconectar do altar. Amém? Você não pode desconectar do altar. Tu tem que ser soldado. Tem que ser de guerra. Mulher de guerra. Eu prefiro morrer no combate do que fugir dele. Morra como covarde. Esse é o seu lema? E preserva a minha vida? Não. Morra como valente. E se torne um mártir. Mas não volte atrás. Amém, pessoal? Fala para o seu irmão do lado: não volte atrás. Glória a Deus. Por quê? Porque hoje Deus enviou o anjo dele para poder te defender. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tem gente que só vive olhando no retrovisor da vida. Pastor, eu já falei muita língua. E hoje a única língua que ele fala é palavrão, gíria. Não, pastor, eu já pulei muito. Hoje ele gosta de pular naqueles shows, né? Hoje tem muita igreja que tem isso, né? Me falaram que tem uma boate agora, gospel, lá em Belo Horizonte. Quem quiser. Está queimado? Boate gospel. Daqui a pouco é botequim. Daqui a pouco é motel gospel. Essa é a geração de hoje. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que não tem intimidade com esse Deus todo-poderoso. Mas o nosso Deus, o Deus da santidade, está aqui nessa noite. Irmão, eu não sei você, mas eu acredito no Deus da Bíblia. Eu acredito no Deus de Moisés. Eu acredito que o mesmo Deus que falou com Moisés e deu é o mesmo Deus que eu sirvo. Eu creio nele. Eu creio no mesmo Deus de Abraão. Eu creio que o mesmo Deus que mandou, abriu a terra, engoliu aqueles pecadores miseráveis, é o mesmo Deus hoje. Eu acredito que o mesmo Deus que matou os sodomitas é o mesmo Deus que eu sirvo hoje. Você está me entendendo ou não? Amém? O meu Deus não é Buda. O meu Deus não é Maomé. O meu Deus não é Confúcio. O meu Deus não é Lao Tse. O meu Deus não é Joseph Smith ou Russell ou qualquer outro. O meu Deus é o Todo-Poderoso que está sentado no trono agora. Aleluia. E a sua glória sendo derramada aqui neste lugar. Amém? Aqueles que duvidam de Cristo, um dia verá ele descer do céu no alarido de uma trombeta. Ele descerá no seu cavalo branco e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou terminar aqui em 30 segundos. Por que o milagre acontecia na igreja do passado, a qual eu era? E via muita coisa acontecer. E o meu desejo, a minha oração contínua é que Deus faça isso novamente. Por que aqueles homens do passado eram usados por Deus e hoje não é? Prega. Por quê?
por quê? Raciocina aí. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. A Renata está aqui, ó. Ela já foi para o monte. Ia para o monte 7 horas da noite e saía meio-dia do outro dia. Para que orar tanto assim? Deus ouve lá em casa também. É por isso que está vazio. Amém, pessoal? O culto demora 15 minutos. O crente faz um bico desse tamanho. Está fora de direção de Deus. Está fora de direção. 15 minutos, é 15 para as 10. Quando estava no mundo, lá na Gaga lá, a Gagá. Para ouvir a Gagá lá, usaram até fralda, né? É. Aí a Gagá comprou umas pizzas para dar para os miseráveis comer. Come, cambada. Mata a fome dessa turma aí. Lá no mundo, aí viram os crentes ruins. Vem para a igreja, traz 5 minutos, 10 minutos, tá reclamando. Tá ruim, tá demorando. Mas quando tu tá no boteco, tocando pandeiro, cantando pagode, tomava cerveja a noite inteira, conversando fiado, chapado, tu não ficava reclamando. Agora vem para a casa de Deus, vira uns crentes ruins. Quem está me entendendo, pessoal? Será que eu estou errado? Amém, pessoal? Vamos mudar, né? Vamos mudar em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que o Espírito Santo vai derramar aqui neste lugar de uma forma poderosa. Aleluia. Você crê nisso? Vamos colocar de pé. Eu falei 30 segundos. Só se for 30 segundos do céu. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, porque esse Deus maravilhoso está aqui nessa noite. Eu ouvi um amém, mas glória a Deus. Ouvi 2 amém, mas glória a Deus. Ouvi uns 10 amém, mas glória a Deus.